é Deus quem nos dá tanto querer quanto realizar. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. Os desejos do nosso coração, que não vêm de nós mesmos, mas que vêm de Deus. A esses desejos é o Senhor promovendo a vontade dele em nós e é Deus manifestando tudo o que nós precisamos para realizar tanto o desejo quanto efetuar. Vamos conversar sobre isso? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e todos os dias eu tenho trazido reflexões breves da Palavra de Deus para edificar a nossa fé. Digo aqui constantemente que a Bíblia é pura, sem mistura, é o que você vai encontrar aqui, para que você possa todos os dias ter uma reflexão breve da Palavra de Deus, mas cheia da graça do Senhor. Então, você que ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative as notificações, isso é muito importante para nós. Essa semente, esse propósito vai conseguir ir mais longe se você tomar essas duas atitudes tão simples. Então se inscreva e ative as notificações, porque eu tenho postado vídeos de segunda a sexta-feira às 5h30, então para que você receba os lembretes. Às vezes nós acabamos nos esquecendo com a vida tão corrida, então o YouTube até te lembra, te manda notificação de quando um novo vídeo foi postado. E hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão breve que está no livro de Filipenses 2, nós vamos ler os versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ao ler este versículo bíblico, ele nos lembra que é o próprio Deus quem coloca em nosso coração a vontade correta e nos dá a força e a capacidade para concretizar. Ele efetua em nós diariamente para que possamos viver de acordo com o propósito dele. Para entender o contexto, esse versículo faz parte de uma instrução mais ampla sobre como viver uma vida cristã autêntica. Paulo exorta os cristãos a viverem de modo prático o Evangelho. Ele orienta a igreja a buscar o amadurecimento espiritual com reverência e obediência, abandonar as murmurações e viver em integridade para refletir a luz de Cristo. Em meio a uma sociedade corrompida. Paulo diz para desenvolver a salvação, ou seja, a salvação ela deve ser desenvolvida e não ficar estagnada. Achar que uma única atitude me colocou no lugar de salvo e ali eu posso ficar. Não, Paulo está dizendo que a salvação precisa ser desenvolvida. Não significa conquistar a salvação pelas próprias obras, pois a salvação ela é pela graça e é um dom gratuito de Deus, mas significa colocar a salvação em prática, trabalhando para que ela cresça e se manifeste no dia a dia. Paulo continua e diz que é em temor e em tremor. Isso significa que expressa profundo respeito, seriedade e dependência de Deus. O temor não é um medo paralisante, mas a consciência da grandeza de Deus e da responsabilidade da fé. E a seguir o versículo diz: Deus é quem opera em vós. O cristão consegue agir e obedecer porque o próprio Espírito Santo atua dentro de você. Não é pela sua força. Deus não precisa que sejamos fortes. Deus deseja que estejamos disponíveis, voluntariamente prontos para entender a sua vontade e pôr em prática o que Ele deseja realizar através de nós. É Ele quem nos dá
a vontade e a força para realizar as obras. E eu quero trazer esse ponto para realizar pelo reino de Deus. O desejo de fazermos para o crescimento da obra, para o crescimento da igreja, isso também vem de Deus. Tudo que você faz para o reino de Deus, o desejo de fazer isso vem de Deus. E junto com o desejo, Deus dá todas as condições para você realizar. Então, se tem surgido um desejo no seu coração e você começa a olhar para a sua incapacidade, esse desejo vem de Deus. Então não olhe para a sua incapacidade. O Deus que está te dando o desejo de fazer coisas em prol do reino de Deus, Ele também dará tudo o que você precisa para que você venha realizar. Não depende de nós, não é conforme as nossas forças, não é que tenha a ver conosco, mas é de nós abrirmos o nosso coração, é de nós nos colocarmos nas mãos de Deus e deixarmos ser o instrumento que Ele deseja que nós venhamos ser. Então, o que Deus tem dado a você na forma de desejo, de realizar para que o reino de Deus seja beneficiado? Aos que têm crescido na fé, esses experimentam isso, Deus começar a colocar esses desejos em seu coração. E se você não tem sentido que Deus tem trazido esses desejos no seu coração de realizar coisas para a sua glória, isto é sintomático. Talvez você esteja estagnado no desenvolvimento da sua salvação. Deus te salvou para te trazer para um relacionamento com Ele e para que você cumpra um propósito único e lindo que Ele tem para a sua vida. Por isso, se você não tem sentido, vontade de fazer nada, de realizar nada para Deus, isso não é bom. E para finalizar, o querer e o realizar vem de Deus. Quando Deus desperta o seu coração para querer fazer a sua vontade através de obras, Ele também promove o realizar. Não será pelas suas forças, mas pelo trabalhar de Deus, que nos forma, que nos molda e que se move em nós enquanto nós nos movemos por Ele. Amém? Como é maravilhoso nós servirmos a Deus. Então, quando Deus nos insere nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, quando Deus começa a fazer surgir em nós desejo do que nós precisamos fazer para que Ele se mova através das nossas vidas na terra, como é bom nós participarmos de tudo isso. É Deus quem promove o desejo e o realizar. Tudo vem dEle. Tudo vem do nosso Deus. Então, se às vezes você tem medo de pegar algumas coisas para fazer no reino de Deus, na obra de Deus, porque você acha que você não vai ter capacidade, é Ele que vai realizar através de você. Então, nunca pense que é você que tem que promover alguma coisa. Não é você. Você tem apenas que obedecer e dizer a Deus: Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Faça surgir o meu coração a sua vontade para a minha vida, porque o Senhor deseja que eu venha realizar. E Deus, Ele vai fazer com que este desejo comece a surgir no seu coração e Ele vai promover tudo que for preciso para que você conclua o que Ele começou a fazer nascer dentro de você. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. Deus tem algo para fazer através da sua vida e que o Espírito Santo de Deus te desperte para isso, para que você se veja promovendo o céu aqui na terra, a vontade de Deus através de você para alcançar outras pessoas. Seja participante do que Deus deseja promover nesses dias e que o Espírito Santo de Deus te desperte para isso, da maneira que somente Ele pode fazer. Fique com essa reflexão no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo o que você for fazer seja cheio da graça e da presença de Deus. Eu espero você amanhã no nosso próximo vídeo, na nossa próxima reflexão da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Até lá!